a maneira que a igreja deve se portar diante do evangelho escrito. Então esse arcabouço de disciplina é chamado de doutrina das escrituras. A gente observa também, assim eu numerei pelo menos 10 doutrinas, a doutrina, entramos no campo de pesquisa para conhecer um pouco mais dos mistérios divinos, né? E consequentemente a gente vai observar que em paralelo também vem a doutrina dos homens, que é a antropologia, o estudo que a gente faz acerca do comportamento humano, a evolução humana, a ideia do criacionismo, como o homem surgiu, como ele participa na história, qual é a maneira ativa que ele está dentro do plano divino, né? E essa disciplina ela vem costurando desde o Gênesis até o Apocalipse. Então a gente vai observar que são diversos campos doutrinários que a gente pode estar estudando. Uma outra também, que hoje em dia quase as pessoas não têm mais o interesse de olhar para dentro dessa doutrina, que é a doutrina do pecado. O pecado em si existe uma doutrina. É uma pergunta que se faz por que o homem peca, quais são as consequências do pecado, o tipo de pecado, e para cada tipo de pecado tem também uma forma de tratamento. Então, a gente vai observar que todas essas doutrinas, cada um tem a sua ramificação e ela vai tratar de maneira precisa para cada determinado de assunto. Só que hoje a gente vai falar acerca da doutrina, aquela doutrina que envolve todo esse espaço, a doutrina eclesiástica, a doutrina que vai envolver o comportamento, o desenvolvimento da igreja, a disciplina, o ensino, a correção, a maneira que muitas das vezes a gente vai enxergar a partir das instruções. Então, quando nós falamos de doutrina, a gente precisa entender o que é doutrina. Conforme eu escrevi no slide, já não está pronto ainda não, né, Théo? Está quase? Vamos lá, eu vou ler aqui o primeiro slide. Diz assim: a doutrina cristã significa ensino ou instrução. Pode ser definida como verdades fundamentais da Bíblia, que é professada por uma comunidade eclesiástica. Somos nós que estamos aqui reunidos e nós professamos essa doutrina. O credo apostólico é uma doutrina também estabelecida até mesmo pela Igreja Católica. Ela vai dizer e vai deixar muito claro que o credo apostólico não é só proveniente da Igreja Católica, mas também, segundo o manual de doutrinas pentecostais, fazem parte do nosso arcabouço. Uma das coisas no credo apostólico que a gente fala: cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho, cremos nas Sagradas Escrituras, cremos no Divino Espírito Santo, cremos no batismo, cremos na Bíblia e na inerrância da Bíblia. Então esse credo, ele faz parte de um arcabouço doutrinário que nós seguimos. Só que as fundamentações eclesiásticas, ou a doutrina, é necessária justamente para a nossa vida cristã. Por quê? Porque ela vai construir bases sólidas para o nosso desenvolvimento ao longo da nossa caminhada. E, consequentemente, a gente vai observar que a doutrina vai ter a capacidade de corrigir, instruir, exarguir, preparar, solidificar e sustentar as bases do Evangelho. Então a gente vai observar uma igreja sem doutrina ou um cristão sem doutrina, ele está literalmente enfadado a viver uma vida caminhada a partir do princípio do erro. Só que a gente vai observar, e eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos abrir a sua Bíblia, ou a minha Bíblia, em Mateus 22 e verso de número 29. Vamos ver o que o nosso Senhor Jesus, ele disse. Mateus 22, alguém que achar primeiro, pode ler por gentileza? Vamos fazer uma aula bem participativa. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem achou, possa ler por gentileza. Mateus 22, verso de número 29. Olha o que Jesus está dizendo para a sua comunidade, a qual está sendo preparada para se tornar uma igreja. Jesus está usando um texto
que a princípio esse texto foi usado em Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6. Ou seja, Jesus vai dizer que o povo está errando porque não conhece o que? As Escrituras. A fundamentação da nossa fé parte do princípio do conhecimento do que? Da Escritura. Se hoje multiplica a iniquidade e o erro, é porque está faltando o quê? O conhecimento dela. Então a gente vai esbarrar de maneira literal, quando não se há uma aplicação da doutrina ou a instrução da palavra, a consequência é o povo até crescer, mas crescer no erro. Então o Senhor vai dizer que esse povo está perecendo, está pecando, está errando, está vacilando na sua jornada, porque não conhece as Escrituras. Só que as Escrituras que o Senhor está falando aqui em Mateus é as Escrituras correspondentes ao Antigo Testamento, porque nesse período o Evangelho ainda não havia sido escrito. Só que hoje nós somos prendados e privilegiados. Nós temos o arcabouço todinho do Antigo Testamento, observamos os erros dos profetas, dos patriarcas, dos reis, das nações, do povo, conseguimos ler, observar quais foram os erros, observar quais foram os acertos e observar quais são as consequências, tanto do acerto quanto do erro. Então hoje nós não podemos ser achados como inocentes diante das Escrituras que nós temos guardado em nossa casa. Então, consequentemente, a doutrina, assim como acontece no efeito da graça, ela também é julgadora diante dos nossos próprios comportamentos. Então, se a sociedade cristã, ela cresce de maneira desordenada, é porque está faltando o quê? O conhecimento, a palavra de Deus. E isso é interessante. Vamos abrir a nossa Bíblia em Oséias capítulo de número 4? Louvado seja o nome do Senhor. Oséias capítulo de número 4, verso de número 6. Quem achar, pode ler, por favor. Meu povo foi destruído, porque não faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só que responsabilidade. Oséias é aquele profeta do Antigo Testamento que ele tem uma representação muito importante para nós. E o que Oséias ele entra nesse papel? Um Deus que, como marido, casou com uma nação chamada Israel, e ele se sente traído por essa nação, a ponto de ele pegar a imagem do profeta e fazer uma imagem dele, e diz para o profeta casar com uma meretriz, uma prostituta, e ele vai trazer uma pedagogia sobre esta nação, porque na cabeça da comunidade não faz sentido um homem de Deus casar com uma meretriz, principalmente em atividade, não é verdade? Então Deus, ele pega a vida de Oséias, pega a vida dessa mulher e traz a representação dele. Oséias é como se fosse Deus, a meretriz como que fosse o povo. No capítulo de número 4, ele vai dizer que o povo está sendo destruído, e essa é uma instrução sobre os sacerdotes do templo. Se você olhar aí, na epígrafe do seu texto, vai estar escrito aí, uma instrução para os sacerdotes. E os sacerdotes tinham a responsabilidade de fazer o quê? Não era instruir o povo? Conduzir o povo diante da instrução, da disciplina, da correção, aonde faz esse povo enxergar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus e manter a fidelidade de Deus. Só que esse povo de Oséias é o povo que, ou melhor dizendo, esses líderes de Oséias eram os líderes que deveriam estar instruindo. Pelo contrário, eles estão afrouxando a corda da doutrina
E o povo, a partir desse afrouxamento doutrinário, vai seguir as suas próprias diretrizes, a ponto do Senhor olhar para ele e dizer assim: já que vocês não querem conhecimento, já que vocês não querem a minha doutrina, a partir de agora eu vou rejeitar vocês. E o pior, ele não rejeita só a geração que ele declara, ele rejeita a segunda geração, porque o texto vai dizer que ele vai rejeitar também os filhos. Olha a consequência quando a gente deixa de lado as escrituras ou a doutrina. E se você olhar para o versículo de número 12, o sincretismo está tomando conta. A fidelidade do povo era exclusiva para Deus. O conceito de monoteísmo, de adoração ao único Deus, estava em vigor. Mas no versículo de número 12, vai dizer que o povo começa a agir com um comportamento sincrético, ou seja, o meu povo começa a consultar os seus pedaços de madeira, as suas varas que lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou, e ele, prostituindo-se, abandonaram a Deus. Meu Deus do céu! Olha o que está acontecendo em Oséias, e o Senhor está respondendo em Mateus. O meu povo está errando porque está faltando conhecimento. Em Oséias, Deus está rejeitando o povo porque o povo está rejeitando o quê? O conhecimento. Isso é muito profundo. Então a gente vai observar que dentro desse conceito, colocou, que benção, que benção. Então, está dando para ver, irmão? Eu aumentei a letra, porque na última vez que eu estive aqui, o slide não ficou bom. Eu vi as irmãs fazendo assim, ó. Então eu falei, caramba, as letras estão pequenininhas. Eu dei uma maneira de dar uma corrigida ali, mas agora está legal, está dando para ver. Então a gente vai observar que o povo começou a consultar madeira, a consultar vara, a consultar... o espírito de prostituição tomou conta dessa comunidade, ou dessa nação, e a partir daí eles abandonaram a Deus e eles foram enganados. Irmão, se esse espírito de prostituição alcançou a época do profetismo a partir de Oséias, alcançou também nas doutrinas dos fins dos tempos, das últimas coisas. Não está escrito em Apocalipse que o espírito de Jezabel toma conta e ela veio para enganar? Depois ele vai falar da doutrina de Balaão, dos Nicolaítas. Muito obrigado, meu pastor. Nicolaítas. Então, são doutrinas que são formadas a partir de alguém, de uma interpretação que própria, e isso é perigoso. Então, o que eu faço a conexão? O que nós fazemos de conexão diante desse texto para o tempo de hoje? Você observa que a gente vem de uma época que a teologia dentro da igreja, ela era tratada com muita cautela. A gente observa que na década de 80, muitos pastores, principalmente assembleano mesmo, daquele roxo, era voltado para a ideia da experiência. A experiência era relacionada ao milagre, à intimidade com Deus, a glossolalia, que é o falar em línguas, as manifestações espirituais, e muitas das vezes o conhecimento da palavra, ela não seguia de uma maneira muito científica, mas havia o conhecimento da palavra. A gente não pode deixar que essa pseudo fala que se circula aí, que os mestres da década de 80, 70, eles eram indoutos. Pelo contrário, eles tinham a interpretação, mas a interpretação era o quê? Literal. Se a Bíblia dizia pode, pode. Se não pode, não pode. A teologia, ela veio ganhando o quê? Campo. E os jovens foram, como eu, ou como Davi, como Felipe, como muitos aí, se enveredamos para dentro da teologia. Quando a teologia ela é equilibrada, ela é saudável para a comunidade. Quando a teologia ela muda a minha personalidade, muda a minha espiritualidade, ela tem o poder de mudar também a própria comunidade. Então a gente precisa beber nas fontes de maneira o quê?
equilibrada. Nós não podemos ser mestre de nós mesmos. Independente se você amanhã fazer teologia ou não, nós estamos debaixo da tutela de um pastor, da tutela de um ministério, e nós respeitamos esse ministério e essa tutela espiritual, porque o nosso conhecimento não poderá sobrepujar o conhecimento daquele que Deus outorgou. Meu irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. E quando eu não sigo por essa linha, a vaidade do conhecimento vai tomando conta de quem? Do orgulhoso, do soberbo, que tem na sua consciência a ideia do saber. E isso é perigoso. Vamos andar? Passa aí, meu irmão. Então a gente vai observar agora diversos tipos de doutrina. Foi? Peraí, gente, está indo. Vamos lá. Vai dar certo, em nome de Jesus. Não é esse não. Depois do versículo, vai estar escrito diversos tipos de doutrina. Isso, passo outro. Aí vai estar, a doutrina cristã é composta por vários temas, tais como, isso, olha aí, o que eu queria mostrar para você. Aqui eu enumerei apenas 10, mas existe mais do que 10. Então a gente vai ver doutrina das Escrituras, doutrina de Deus, doutrina de homens, doutrina do pecado, doutrina de Cristo, doutrina da expiação, doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja e a doutrina das últimas coisas. Então é um campo literalmente vasto, a qual nós podemos o quê? Nos aprofundar. Você observa que dentre todas essas, eu posso te dizer que pelo menos tem 3 doutrinas ou 4 doutrinas dentro dessa, que muitas das vezes a gente parece que deixa um pouco de lado. Eu vou te falar a primeira dela. Doutrina do Espírito Santo. Muitos já deixaram o conceito, quem é o Espírito Santo? Qual é a responsabilidade dele no século XXI para as nossas vidas? Será que o Espírito Santo é só um fator de movimento? Será que o Espírito Santo é só um fator da grossolária, do falar em línguas? O que representa o Espírito Santo para nós como igreja? Qual é o papel do Espírito Santo? Qual a relevância do Espírito Santo? Outra doutrina que muitas das vezes hoje vai conflitar um pouquinho, quando nós paramos para ouvir, é a doutrina do pecado. A doutrina do pecado vai envolver, porque, olha só, a consequência de comer muito. A gula é um pecado, o ser glutão é um pecado. Qual a consequência desse pecado de comer muito? Eu não estou afetando o meu corpo? Quem é o corpo para o Espírito Santo? Não é um templo? Desde o momento que eu não cuido desse templo, eu não estou cuidando da casa de quem? Meu Deus do céu. Olha como a gente vai abrindo as interpretações e como ela vai falando conosco a ponto de posicionamentos sociais que se tornaram comum na nossa vista. Irmão, olha só como que é. Outra doutrina que muitas das vezes a gente hoje quase não fala é a doutrina das últimas coisas. Quais são a doutrina das últimas coisas? Quando a gente fala a doutrina das últimas coisas, a gente não olha sempre para o Apocalipse? Como que vai acontecer? Se vai subir o crente, se a igreja vai ficar, se vai ter guerra, se a gente vai participar, se não vai participar, né? A gente fica naquela, mas será que a gente vai ser arrebatado? Será que a gente vai ficar na terra? Vamos passar por todas essas tribulações? Só que se a gente parar para perceber, o Apocalipse não inicia em João. Sabe quando o Apocalipse inicia? O Apocalipse se inicia na cruz. Quando Jesus morre, dar a sua vida em favor de cada um de nós. A partir daí o relógio do Apocalipse começou a contar para cada um de nós. Só que a gente não percebe que está dentro do Apocalipse.
Então a gente vive na esperança que o céu vai se abrir, a igreja vai subir, mas a gente clama por isso, mas a nossa vida às vezes não está em harmonia com aquilo que a gente deseja. E isso é perigoso, porque a doutrina das últimas coisas vai me apontar o comportamento da igreja, o comportamento nosso, o comportamento da sociedade e como eu me encontro diante de tudo isso. Se hoje nós como igreja, a maioria das vezes, irmão, eu não sei, aqui claro não acontece isso, mas a gente tem percebido que do ano 2000 para cá, a igreja, ela deixou de ser, como eu posso dizer, ela deixou de ser uma flecha, ela deixou de tomar campo para ela viver onde? Em quatro paredes. Só que o Apocalipse é uma voz de quê? De denúncia, irmão. Não é João que denuncia a Babilônia do seu tempo, não é João que está denunciando o pecado da igreja, não é o João que está dizendo o estado espiritual da igreja, não é João que está pregando e falando, meus irmãos, saia da Babilônia, o Senhor virá, saia da Babilônia, o Senhor virá. Não é João que está com uma voz de denúncia. Irmão, então peraí, se a gente está olhando para João no seu tempo, denunciando toda a agrúria que está acontecendo, não somente no campo social, no campo político, no campo eclesiástico e no campo espiritual, por que hoje a gente não denuncia também? Não faz todo sentido para você? Pelo menos para mim faz. Então a nossa voz é uma voz de denúncia. E a gente denuncia o pecado para que haja o quê? O acerto. João Batista pregava no deserto, aquela grande fala, aquela máxima, arrependei-vos, pecadores, né, raça de víboras, e o povo não se arrependia, meu irmão. Então falar de pecado não fere, pelo contrário, cura. Como a gente vai curar as pessoas dos seus erros se a gente não mostra para eles os próprios erros? O problema da cauterização é isso. As pessoas têm uma ferida que está cauterizada por fora, parece que está curada, mas por dentro ela continua o quê? Ferida, em processo de cicatrização. Então a gente precisa mostrar, hoje, através da palavra, aonde está o acerto, também mostrar aonde estão os erros, para que as pessoas possam corrigir o seu comportamento. Isso é não somente comunitário, mas também individual, naquelas 4 linhas que ninguém vê, só você e Deus. Vamos andar? Vamos andar. Vamos lá. A sã doutrina, segundo a epístola de Paulo a Timóteo, vai dizer assim: é um tempo de graves ameaças à fé cristã. Por que grave ameaça à fé cristã? A gente está vivendo aqui num período de perseguição. O vento soprava, a violência estava tomando conta das comunidades, e a gente sabe que as comunidades que vai surgindo a partir de Paulo são comunidades caseiras. São comunidades caseiras. Em casas vai surgindo, né, as igrejas. As igrejas são residenciais, não são templárias como a gente tem hoje. Então, Paulo vai observando que essa violência vai crescendo, a perseguição também, só que tem um porém dentro disso tudo. O povo diante da violência, o povo diante da perseguição, ele se torna o quê? Meio oscilante. Porque todo mundo não espera um Deus que protege, guarda, livra. Irmão, que parece que a gente não passa pelo sofrimento, né? Não, irmão, em nome de Jesus, ó, a gente está livre de tudo isso. Prova real disso que hoje eu tive essa experiência, né? Eu estava contando o testemunho de um rapaz que ele estava na igreja Nova Vida, há pouco tempo aceitou Jesus, chegou a 1 ano aproximadamente,
ele aceita Cristo, se batiza, está muito alegre na igreja, do nada, teve uma decepção com a esposa, saiu da igreja, começou a sua vida pregressa, começou a beber, começou a fazer tudo errado, e um belo dia, ele trabalhando de Uber, chegou numa comunidade da Sul Rio de Janeiro, foi deixar uma mulher, 3 semanas atrás. Ele foi fazer a curva com o carro, os meninos gritaram, para, e ele não parou, o carro dele foi alvejado com um tiro de fuzil, 5 tiros pegou nas costas dele. Ontem eu estava lá dentro do Souza Aguiar, visitando ele, o nome dele é Rafael, e para a glória de Deus, cheguei lá e ele estava andando. Eu olhei para ele, deu um sorriso, ele me viu, começou a chorar, e eu falei para ele, Rafa, se você tem a chance de voltar, é agora, meu amigo. Eu falei a ele, não tio, ele me chama de tio, ele fala assim, tio, pode ficar tranquilo, porque a partir de hoje eu sou um novo homem. Eu falei, tu ainda não é um novo homem. Porque está no leito, todo mundo é um novo homem, todo mundo é uma nova mulher. Eu falei, o que vai determinar se você é um novo homem ou um velho homem, é quando você sair daqui. Quando você estiver saudável, quando o sol estiver estalando no céu, as oportunidades estiverem na sua frente, é a hora que você faz as escolhas. Aí você vai responder para você, se você é um velho homem ou um novo homem. Agora aqui todo mundo é um novo homem. Fora daqui que é uma consequência. Aí eu contando esse testemunho no trabalho, o colega, a primeira coisa que ele fez, ele é cristão? Aí eu olhei para ele e falei, mas por que a pergunta? Ele não, né? Porque se ele for cristão, né? Deus, né? Eu falei, meu amigo, no Rio de Janeiro, sendo cristão ou não cristão, todo mundo pode ser alvejado por tiro, rapaz. Tu acha que porque a gente é cristão, a gente tem favorecimento? Pelo contrário, aí vai ser perseguido mais. As lutas vão vir sobre nós. A nossa certeza não é a garantia da terrena, a nossa certeza e garantia é celestial. É celestial. Deus protege, Deus guarda, Deus livra por amor do seu povo. Mas não é o fator principal. Se alguém for acometido, a gente sabe que a igreja vai celebrar porque essa pessoa já vai estar na glória. Não é verdade, meu irmão? Só que esse conceito de encarnação, de ressuscitação ou ressuscitar, para a gente também foi tirado da nossa doutrina. As pessoas estão vivendo hoje com a cabeça muito atrelada ao quê? À terra. E os seus pensamentos já não vão mais para o céu. Só que Paulo vai olhar não somente para a violência e a perseguição, diante desse testemunho que eu estou trazendo aqui, ele vai observar que há uma problemática. O desvio da conduta através dos assédios dos falsos mestres. E eles eram o quê? Audaciosos. E eles falavam como se fosse verdade de Deus, a ponto de convencer o povo, meus irmãos. Olha o que vai dizer, embora Timóteo fosse jovem, tímido e doente, porque Paulo vai dizer para Timóteo que ele precisa cuidar do quê? Da enfermidade do que dele? Estomacal, não é verdade? Então ele era um jovem doente. Só que estava à frente de uma igreja grande, que era a igreja de Éfeso, a capital da Ásia Menor. Essa igreja sofria com problemas dos falsos ensinos, mas também sofria por conta da cultura helênica que estava situada em sua volta. Então ela via todo tipo de adoração, todo tipo de novidade, muito dinheiro, comércio, festa, farra, tinha tudo dentro dessa comunidade. E Paulo pega um jovem obreiro e fala para ele, a partir de agora tu vai ser pastor dessa igreja. Vai para lá, Timóteo. Enquanto tu está indo para lá, eu estou preparando o título para ir para Creta. Vamos passar? Olha o que vai dizer, vamos lá. Era um campo minado pelos falsos mestres e um território de gigantescas lutas espirituais. Timóteo deveria guardar o evangelho de maneira que intacta. Nada pode ser acrescentado e nem ser dele subtraído em nenhuma instrução. Quando o evangelho perde a sua pureza, perde também o seu poder e a sua eficácia. Meu irmão,
Será que isso não fala para o século XXI? Meu Deus do céu. Eu fosse você, eu gravava essa frase aí. Quando o Evangelho, vamos repetir? Quando o Evangelho perde a sua pureza, perde a sua eficácia. Meu Deus do céu. Isso é uma problemática da onde, irmão? Só do tempo de Paulo ou de Timóteo em Éfeso, ou essa problemática do século XXI? Sabe por que a pureza do Evangelho? Porque o mensageiro que prega esse Evangelho, ele não prega de forma o quê? Pura, de maneira intacta, aonde ele nem tira e nem ele acrescenta, mas pelo contrário, ele tem sempre uma forma indutiva dentro desse Evangelho que ele prega. Meu Pai, ele arranca a pureza do Evangelho, porque na cabeça dos falsos mestres, ele não olha para o ensino como ensino e instrução, ele olha como uma oportunidade de ganho. Caramba, meu irmão, caramba, ele olha para o Evangelho não de forma pura. Se ele olhasse de forma pura, a gente não vivia essa pobreza de milagre que a gente vive hoje. A gente não vivia essa forma ineficaz que a gente vive hoje. Irmão, eu não sei você, mas essa é uma verdade que nos alcança. A gente prega e aumenta o número de quê? De divórcio, aumenta o número de prostituição, aumenta o número de devedores, aumenta o número de violência, aumenta o número de pessoas no tráfico. Irmão, que resultado desse Evangelho que está sendo pregado hoje? Pelo contrário, se o Evangelho tem a sua eficácia e o seu poder, o que ele faz? Ele vai converter o quê? A sociedade. Ele vai solidificar o quê? A família. Ele vai fazer o quê? Pôr em liberdade aquele que está oprimido. Não é verdade, meu irmão? Não está escrito. Ele não vai curar o que está enfermo, meu irmão. Peraí, gente, isso é Bíblia. Jesus deixou de ser Jesus? Jesus deixou de fazer o seu milagre, irmão? Jesus deixou de ser soberano? Jesus deixou de ter poder? Não. Por que hoje a gente está deixando tudo isso? É porque a gente não está olhando para a Escritura como deveria ser olhada. A gente não está olhando para Jesus como deveria ser olhado. A gente não está respeitando a palavra de Deus como deveria ser respeitada. No entanto, irmão, eu vou falar baixinho. Eu estava entrando aqui e aquilo me chamou a atenção. Tem uma casinha aqui na porta, está cheia de luz. Eu pensava que era uma imagem. Só que eu olhei assim para dentro. O que tem dentro ali, irmão? E aonde está a Bíblia? Qual o versículo que está lá? Eu vi, passei esse do ano, eu só vi o 91. Não está no Salmo 91? Sabe por quê, irmão? A Bíblia pode estar aberta, no Salmo que a gente vê de proteção, e a gente continua vivendo a vida da mesma forma. Não está acontecendo isso ali? Pertinho de nós. Continua a mesma bebida, o mesmo fumo, a mesma droga, a mesma vida de promiscuidade, e a palavra está aberta. Se tivesse respeito por essa palavra, não estaria agindo da mesma forma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E a gente, como o pseudo-movimento, sabe, daquele que a gente chama o grande cataclisma do avivamento, o avivamento que não transforma, o avivamento que não cura, o avivamento que não faz ninguém mudar de pensamento, pelo contrário, continua engordado no pecado. Então a doutrina, ela vai trazer correção, irmão, não somente do lado de dentro, mas também do lado de fora. A doutrina, ela alinha, ela coloca o prumo e diz: se a parede está troncha, perdoe o linguajar, porque minha família é toda do Nordeste, então quem é do Nordeste aqui sabe o que é troncha, né? Troncha é torto, irmão.
Não é verdade? Ou está o quê? No prumo, ou está o quê? Está troncho, está torto, irmão. Então a gente vai observar que essa pureza não pode ser arrancada de nós. Então a gente vai enxergar que o advento teológico trouxe muitos mestres saudáveis para a igreja, amém, mas também trouxe os falsos mestres. Tem muito teólogo que não gosta de falar isso, ele se sente ofendido. Oh, irmão, tem que defender a teologia, a gente tem que defender a teologia até um determinado ponto. O sofisma, a filosofia, aí a gente vai ver diversas correntes surgindo. E quais são as correntes? Os coaches do púlpito. Irmão, você vai vencer. Olha, vou te dar o segredo e a chave da justiça. Qual é a chave da justiça, irmão? Dá 5 pulos, 3 cambalhotas, você está exercitando a sua psique. Irmão, tem fórmula para tudo. Aí quando não é isso, os coaches do púlpito, aí saem entre os filósofos dos púlpitos, que falam uma língua pesada, rebuscada, aonde ninguém entende. E o objetivo principal é o quê? Arrancar o seu aplauso e desculpa o seu dinheiro. Essa é uma verdade. É duro, não é, meu irmão? Mas aí vem também o movimento sensacionalista. E qual é o movimento sensacionalista? O movimento dos grandes pregadores e dos grandes cantores. Quer ver exemplo disso? Se o pastor Isaías falar assim, um pregador famoso aí, pastor, viu? Vamos botar assim, pentecostal. Tá bravo, né? Você que tá bravo. Tá difícil. Vamos pensar num pregador aí. Júlio Trovão, Júlio, né? Aquele que fica, não é esse aí? Então, Júlio Trovão. Aí um cantor famoso aí em terra, um grupo famoso, fala aí, o jovem sabe, que é da Cristão. Lucas Agostinho. Irmão, se a gente colocar uma faixa ali, Júlio Trovão, Lucas Agostinho, noite de impacto e poder, a terra vai tremer. Irmão, chega sábado aqui, meu irmão, para com isso, tem fila para entrar, meu. Tem fila para entrar, irmão. Aí agora a gente bota a faixa assim, culto de doutrina na terça-feira. Venha porque vai ser uma benção. Sabe o que a pessoa vai falar? Doutrina? Culto do ensino da palavra. Sabe o que ele vai? O sensacionalista é aquilo que gera encantamento aos nossos olhos. Aí a galera sem doutrina, o que eles fazem? Eles ficam enveredados atrás desse povo. Aí eles são conduzidos pelos ventos de doutrina, a ponto da gente ouvir nas mensagens e achar que isso é uma verdade e replicar essa mentira. Não tem um pregador famoso aí? Jesus tem casa na praia, irmão. Eu não vou falar o nome dele. Jesus tem casa na praia, meu irmão. É um homem rico que fazia como é que é? A mesa de madeira. E a mesa de madeira, irmão, ele não precisava nem tocar na mesa, a mesa, pum, surgia. E a galera, irmão, sabe como que estava? Ovacionada. Glória a Deus, aleluia. E ainda usou o texto de Gênesis. Quando ele disse, irmão, haja e ouve, irmão. Meu Deus do céu. E o povo, sabe como que estava? Dando lugar. Eu falei, dando lugar de quê? Não é verdade esse negócio, meu irmão? Então a gente vai observar que quando se arranca a pureza, vai começando, irmão, tentáculos sobre a nossa vida. E que é tentáculo? Eu já vi um polvo. Um polvo é aquele que tem um montão de tentáculos. Então vai começar a seguir diversas correntes ou diversos braços doutrinários. E cada um que a gente olha dentro desse tentáculo, ou como fosse esse polvo, né? Aqui é a cabeça do polvo, e como que fosse cada bracinho do povo, uma doutrina diferente, a qual cada um vai
buscando a corrente que mais lhe agrada, a corrente que mais gera ânimo para ele. Vamos andar? Vamos lá. Aí, olha o que Paulo vai fazer. Ih, ficou branco ali, mas não tem problema não. Está escrito sã doutrina. Está dando para ver aí, meu irmão? Está dando para ver, sã doutrina. Certo? Aí Paulo vai dar instrução para que Timóteo não se envergonhe do Evangelho, porque ele está chegando numa comunidade nova, ele precisa mostrar para que ele veio. Então ele vai dizer, ó, não se envergonhe do Evangelho, pois chegará o tempo que não suportarão essa doutrina. E esse tempo já chegou. Esse tempo não é somente para Timóteo, é para agora. Aí, em 2 Timóteo 4:3 até o 7, vai dizer, mas é preciso suportar as aflições e necessário fazer um trabalho de quê, irmão? Não, repita aí, de quê, irmão? Qual é o papel de um evangelista? Não é pregar uma palavra, irmão? Ele está dizendo, se eu tenho que suportar as aflições, irmão, e agora eu não vou puxar sardinha para o pastor Isaías, mas é uma realidade, né, pastor? Imagine você, irmão, vocês estão aqui, eu, incluindo também, o nosso pastor, você. O senhor marca uma escola bíblica dominical. Isso não acontece aqui, é claro. O senhor marcou a escola bíblica dominical. O senhor está pujante. O senhor está, irmão, pensa naquele varão de fogo, é o Senhor. Ah, sabe, tu anda na rua vendo um anjo, meu irmão, e ó, vai dar certo, vai dar muito bom. Aí chega no dia da escola bíblica dominical. O senhor está aqui, ó, de joelho orando. Dá 8 horas da manhã, dá 9 horas da manhã, dá 10 horas da manhã. A comunidade que tem 100 só chega a 10. É a aflição de um evangelista. A aflição de um evangelista é vir para o congresso e ele pregar uma palavra e ninguém se converter. Será que a gente não percebe esse negócio? Porque para quem prega, o resultado da mensagem não é você carregar ela somente para sua casa. O maior resultado da mensagem é convencer o homem do pecado. Essa deveria ser a preocupação do evangelista. Ele prega a verdade. E o que vai acarretar diante da verdade? Ele tem duas questões. Ou ele passa por aceitação, ou ele passa por perseguição. Mas ninguém quer passar por perseguição. Só querem ter o quê? Aceitação. E para eu ter aceitação, eu preciso falar aquilo que você espera. Tá brabo hoje, não tá não mesmo? Eu não sei você, eu estou apanhando aqui, eu estou com as costas calombadas. Então ele precisa ter o quê? Aí o evangelista do século XXI, ele não quer suportar as aflições. E quais são as aflições? A falta de aceitação, irmão. A falta de aceitação. Porque ele está pregando uma verdade num tempo que é de mentira. E quem prega a verdade no tempo de mentira, você acha que é aceito, irmão? Tu acha que é aceito? Você chega ali no meio da galera ali, ó, a galera aqui, ó, a galera time. Chega ali com a galera que está ali, que tu conhece, que vai na faculdade, que está na escola, tal, né? Tá todo mundo lá e tu olha pro coleguinha teu, que tu viu na igreja no sábado, aí tu fala, e ele dá um lugar no sábado, né? Ah, ele faz aquele mandrake todo, né? Ah, roda, cai, e pá, corre, aí tu vê isso tudo, aí tu olha na segunda-feira, ele tá ali, aí você, como uma boa evangelista, tu chama ele no particular. Você vê aí, terra, que comportamento é esse teu? Até quando tu vai viver essa mentira? Até quando tu vai viver esse engano? Você acha que tu está escapando dos olhos de Deus? A espada do Senhor está sobre você, meu amigo. Ou você se corrige, ou Deus pode te matar a qualquer hora. Você está sob perigo, hein?
Não adianta estar na igreja pulando, soltando, e fora da igreja com o seu demônio. Aí sabe o que ele vai falar para você? Se mete na tua vida. Não vai falar isso ou não vai, meu irmão? Aí não se cumpre a palavra, não vão suportar o quê? A sã doutrina, irmão. E hoje falar a verdade dói, irmão. Não dói ou não dói? E o pior, quem escuta a verdade e entrando na mentira, fica logo bicudo. Quem pensa que é aí? Para falar desse jeito com os outros? Não, irmão. Tem que me respeitar, rapaz. Não sabe a minha história. E Deus está revelando o caráter dela. Quer dizer, eu tenho uma história, irmão. E quer fazer do próprio jeito. E não quer aceitação. Mas o nosso papel de evangelista é o quê? Suportar. E cada um de vocês é um evangelista, irmão. Pregue, a gente leu aqui, 2 Timóteo 4. Pregue em tempo ou fora de quê? De tempo, irmão. Não tem ocasião certa. Acordou, já está no ofício. Foi para a padaria, já está no ofício. Chegou no velório, está todo mundo chorando, tu está rindo, que é uma palavra de Deus para te dar. Estou dentro do trem, tem uma palavra de Deus para te dar. Estou dentro do tem uma palavra de Deus. Eu estou vendendo bala, eu tenho uma palavra de Deus. Irmão, evangelista não perde tempo, irmão. Vai aceitar ou não, mas a palavra tem que ser o quê? Pregada, irmão. Só que a gente está meio passivo no negócio. A gente está ouvindo, e a gente está... Deixa o pastor vai lá e prega, irmão. O pastor está azeitado mesmo. Vai ter uma grande cruzada aí na praça, né, meu pastor? Vai pegar fogo. O pastor vai estar lá, meu irmão, orando, intercedendo, chapando a mão na cabeça dos cracudos. Meu irmão, enquanto você está evangelizando, chega aí, terra, tem que conversar contigo, tete a tete, vem cá, terra. Caramba, Vala. Aqui, Jesus em cima dele, Jesus. E tu bate na porta. Eu vim te anunciar as boas novas. Isso é o nosso papel, crente. O nosso papel não é entrar por essas portas aqui. Hoje eu vou receber minha bênção. A nossa bênção recebemos quando nós pregamos o Evangelho. É por isso que tem tanta gente querendo a bênção e a bênção nunca chega, porque ela está de forma passiva. A Bíblia diz, irmão, não sei o que eu estou dizendo, os sinais acompanharão. Espera aí, irmão. É a mesma coisa. Quando eu vou, os sinais fazem o que comigo, meu irmão? Me acompanha e fica notório aonde eu chego. Eu até costumo. Fica notório aonde eu chego, meu irmão. Por quê? O sinal está me acompanhando. E quais são esses sinais? Os sinais das obras. Então ninguém que se converte, irmão, foi parado, foi chamado para ficar parado. A doutrina tem que ser preservada. Você foi chamado como evangelista. Então Timóteo está indo para dentro de um campo de aflição e ele vai lá para corrigir aquela comunidade. Você tem um papel fundamental aonde você mora. Você pode corrigir a casa que está do lado, a casa que está atrás, a casa que está em cima e a casa que está na frente. Olha o detalhe: esquerda, frente, trás, direita e para cima. Eita Jesus! E isso multiplica, irmão. Esse negócio pega igual gripe. Quando bate na casa de um, vai bater na casa do outro. Irmão, vai lá, irmão, que a irmã faz uma oração. Pega um café, ela toma um café, irmão. Quando ela dá lugar, sai da frente. Vamos na igreja dela. É isso, irmão. Vamos, passa aí, meu irmão, passa aí. Vamos andar. Vamos andar que tem bastante coisa. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Beleza. Aí vamos lá. No capítulo 1, e agora a gente vai fazer um destrinchamento da carta como um todo. No capítulo 1, olha só, tem como a palavra-chave não se envergonhe. A visão principal de Paulo é que Timóteo seja muito corajoso e de que quer que aconteça, retenha a preciosa o quê? Doutrina. Já no capítulo 2, tem como a responsabilidade
compreender o ministério do Evangelho e tem como dever ensinar, comunicar as instruções adequadas na palavra contra a heresia. Passa aí, minha irmã. Aí no capítulo de número 3, ele vai admoestar a permanecer na verdadeira doutrina. Se ele fala isso, é sinal que existe falsas doutrinas. Amém ou não amém? Amém. Aí ele vai dizer, e faz a observação de que virão tempo o quê? Difícil. Já no capítulo 4, e por fim, ele traz a exortação solene. Prega a palavra com encargo autoritativo. Ordena. Passa aí, minha irmã. Então fica mais ou menos assim. No capítulo 1 você retém, no capítulo 2 você ensina, no capítulo 3 você preserva nela e no capítulo 4 você prega ela. Olha aí, a carta de Paulo a Timóteo falou um montão de coisa para a igreja que está aí. No capítulo 1 é para reter as instruções. Se você reter as instruções, agora você vai fazer o quê? Não vai passar? Você vai ensinar. Depois de você ensinar, você vai preservar nela. Porque tem que se preservar, irmão. Por mais que nós retemos ela, ensinamos ela, a gente precisa aprender a preservar essa doutrina. E esse que é o grande problemático. Quando a gente não aprende a preservar ela. Aí, depois de preservar essa doutrina, eu vou fazer o quê? Eu vou pregar ela. Vamos passar? Todo mundo copiou aí? Quem copiou, depois pega o slide aí. Aí diz assim, as comunidades paulinas enfrentam diversos adversários, onde as suas motivações foram sempre o quê? O falso ensino. Gerava confusões doutrinárias nas missões paulinas. Então, quando a gente olha esses adversários, Paulo vai dizer que eram os falsos mestres e, consequentemente, ele trazia o quê? Falsa doutrina. Em 1 Timóteo 6, do verso 9 ao 10, ele vai falar acerca da ganância e o amor ao dinheiro. Passa mais um aí, minha irmã. Aí vai dizer, ó, já em 1 Timóteo 4, 1, 2, vai falar da apostasia e o engano satânico. Aí, na segunda carta, ele vai dizer o desejo de ouvir apenas o que agrada e o orgulho, a arrogância e a falsa aparência. Então o problema está multiplicando aqui. Na carta 1, ele observa que tem falsos mestres, falsas doutrinas. Depois, ele vai observar que o povo está enganjado com amor à grana, ó, din-din, money. Depois ele observa que Satanás está trabalhando de uma maneira tão forte que ele está olhando para a apostasia. Ou seja, o povo já está deixando de lado. Quer grana, quer dinheiro, quer estátua, ó, Jesus, deixa de canto. Aí ele observa, na segunda carta, que o desejo de ouvir, o povo só quer ouvir aquilo que agrada. Não é problema, irmão. Aí depois ele vai dizer que tem uma galera que está com orgulho, arrogância e a falsa aparência. E isso vai mostrar para mim e para você, tanto que a carta de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, de Tito, é uma carta muito atualizada para nós. E a gente vai observar, deixa a irmã copiar ali, que a gente vai passar os slides e a gente vai observar como isso que Paulo tratou. No tempo de Timóteo, no tempo de Tito, vai, irmão, bater de maneira viva, de maneira eficaz com o nosso tempo. Vamos ver esse negócio? Tirou foto aí, minha irmã? Deixa eu abaixar aqui para não sair na foto. Vai lá. Oi? Passa aí, meu irmão. Olha aí como que tá. Olha aí. Tá dando para ver? Não tinha os falsos mestres e falsos ensinos? O que os falsos mestres e os falsos ensinos fazem? Distorce o que, irmão? Isso não acontece hoje? O que a ganância ao dinheiro vai fazer o que, irmão?
não corrompe a fé, irmão? Porque quando o homem está ganancioso na grana, ele acha o seguinte: depois que o metal, o fio entrar no meu bolso, o que eu faço? Não preciso mais ter fé em Jesus. Eu alcancei o meu objetivo, quer ter dinheiro? E tem uma galera que está levando talão de Mega Sena um monte, hein? Ora, você vigia, crente. O pessoal está orando, começou esse negócio aí da Mega da Virada, né? Na Mega da Virada. Aí já tem crente ajoelhado em cima de talão aí para Jesus abençoar. Sai desse negócio, crente. Misericórdia, gente. É coisa do Satanás, irmão. É coisa do cão. E ó, apostasia e enganos espirituais. Afasta o povo da verdade o quê? Bíblica. O orgulho e a hipocrisia. Invalida o quê? O desejo de ouvir o que agrada. Faz o quê, irmão? Rejeita a disciplina, a correção e a verdade. Isso não é no dia de hoje, não. A galera que só quer ouvir o que agrada, né? Aí quando você aperta o calo dele, e eu não vou ficar com a igreja não. Minha irmã é pastora? Não vou ficar com a igreja nada? E lá tem um pastor, meu irmão, aquele pastor, não sei não. Aquele homem não está sozinho. Não pode me ver, mas ela não vê a vida dela. E o pastor está fazendo isso porque é saudável para ela, irmão. Está dizendo, irmão, para de andar com fulano. Vá não, para de frequentar esse lugar, vá não. Vá não, pelo amor de Deus, sai desse grupo. O que é isso aí, terra? Tu postando foto, querendo mostrar que é Vandane. Misericórdia, varão, bota uma roupa. Aí o pastor está corrigindo, aí ele não suporta a disciplina, porque ele só quer ouvir aquilo que deseja. Aí o pastor, ou o pregador, ou o evangelista, ou o diácono, ou o irmão na salvação, tem uma oportunidade, aí Deus revela para ele. Aí ele vem e prega uma palavra, aí ele sai do corpo dizendo assim, tá vendo? Por isso que eu não fico naquela igreja, porque contaram a minha vida para aquele homem. Como que pode, que audácia, falar da minha vida em cima do altar? Não, meu irmão, ele não está falando da tua vida. E é muita prepotência e orgulho achar que vai perder horas e horas para preparar um sermão só para você, exclusivo. Não é melhor ir no gabinete? Não é melhor chamar ele no particular e ó, falar o que tem de falar? Mas ela é tão orgulhosa, tão prepotente, que ela quer ouvir aquilo que agrada a ela. Aí quando aquilo que aperta ela, tá vendo? É por isso que eu não fico nessa igreja. E a galera tá assim, irmão, tá procurando um lugar que agrada e infla o ego dela. Não querem mais igreja que fala a verdade sobre pecado, não, irmão. Não quer igreja que fala sobre posicionamento na fé cristã. Não querem mais não, irmão. Pelo contrário, eu quero entrar num ambiente que, ó, todo mundo celebrando, aleluia, louvado seja Deus. Aquela música orquestripada, né, que a galera sabe, né? A galera orquestripada, tô sentindo ele aqui, né? Jesus é bom. Aí depois o mestre lá, né, não sei nem como eu posso chamar, ele vai dizer assim, ó, 5 passos para a tua felicidade. É isso que ele quer. Aí quando fala assim, ó, hoje eu vou falar aquilo que Jesus mandou falar, e eu vou falar acerca da doutrina bíblica. Ai, meu Deus do céu, isso cansa a nossa vida. Eu vou para o culto para ouvir isso. É para ouvir isso, irmão. Porque Jesus está preocupado de levar uma comunidade sadia para o céu. No céu não entra doente não, meu irmão. Se está doente na terra, é para ser sarado aqui. No céu não vai entrar defeituoso não, meu irmão. Lá todo mundo vai estar o quê? Retinho. Até quem não tem perna vai nascer perna, né, minha irmã? Olha, quem não tem braço vai nascer braço. Está todo mundo em perfeito estado. Ninguém vai ser defeituoso, irmão. Aí a gente quer viver o evangelho defeituoso e achando que o céu vai ser para defeituoso. Não vai não. E eu vou te provar isso. Está na Bíblia. O texto de Lucas, eu esqueci qual capítulo e versículo, vai mostrar o cenário, e isso é preocupante para a gente, hein? Está o Lázaro e o rico.
Quem já ouviu essa história aqui? De Lázaro e rico? A parábola, todo mundo já ouviu, né? O que está acontecendo ali, irmão? Não está o rico lá, ó, farinha, happy hour, né? Comendo, bebendo, e está o mendigo do lado de fora, assim, ó. Deixa eu comer só uma migalha que cai da tua mesa. Ele passa, seu pedinte aí, a festa chega, todo mundo chega na festa, celebra, come, bebe, ó, alegria. Aí Deus resolve chamar os dois para audiência. Morre os dois simultaneamente, o que está dentro e o que está fora. Aí chega lá no céu. O que estava fora está no céu, e o que estava dentro está onde, irmão? Não está no inferno? Não está no Hades? Aí ele está olhando lá para o Hades. Aí ele olha Abraão. Você nunca percebeu isso no texto? Ele chega assim: Abraão, meu pai. Se ele está chamando Abraão, meu pai, ele conhece a Torá. Então eu posso dizer que esse era um crente? Ele chama Abraão, meu pai, irmão. Paternidade abraâmica. Era alguém que conhece a verdade, e ele vai dizer assim: Abraão, faz o seguinte, deixa eu ir lá avisar meus irmãos, os meus parentes, porque os meus parentes, eu preciso falar que o inferno existe. Aí Abraão fala assim: não, ele já tem os profetas, ele já tem Moisés, ele tem todo mundo pregando para ele. Se ele não se converter lá, aqui que não vai se converter, meu amigo. Aí ele olha para o Lázaro. Só que Lázaro, você observou que Lázaro não fala com ele e nem vê ele, não tem contato com ele, não, irmão. Aí Lázaro está lá, ó, tranquilaço, irmão. Aí o texto vai dizer que para Lázaro ele já pagou a penitência onde? Na terra. Agora ele está desfrutando do céu. Aí, deixa ele molhar pelo menos a ponta do dedo e botar aqui na minha boca. Ele teve a chance de ter empatia pelo próximo na terra, ele não teve. Agora ele quer ter empatia com o que está no céu. Um no céu, outro no inferno. Aí Abraão, não, quem está do lado de cá não pode passar para ele não, meu filho. Aí tu vai ficar com sede. Vai faltando água lá. É brincadeira, meus irmãos. Está faltando água lá e ele está querendo água. Então, peraí, eu estou olhando o cara que conhece a palavra, conhece os profetas, conhece a lei, conhece Abraão, conhece todo mundo, e ele está no inferno. E o cara que estava do lado de fora, que a gente às vezes não dava nada, era que seguia aquilo que Jesus queria, diferente do outro. O outro vivia a vida abastada, de hipocrisia, dizia que era, mas não era, dizia que fazia, não fazia, só queria o lazer, só queria o luxo, só queria a ganância, só queria o dinheiro. E o que aconteceu? Quando chegou, o martelo bateu, e ele pensava o seguinte: estou garantido no céu. Mas não, meu irmão, isso não abre o olho para a gente, irmão. Tem quantas pessoas que a gente conhece por aí? Ele está achando que está garantido, ó. Isso está garantido, irmão. Estou na igreja, o negócio, ó, está show de bola. Mas vive em grupo de pornografia, vive mentindo, vive dando palavra que não cumpre, vive falando mal dos outros, né? Que hoje virou moda esse negócio. E agora não precisa ser com voz, só digitar, né? O diabo fica assim, ó, olhando. E a gente fica assim, sabe? Levando a vida como que a doutrina de Deus não fizesse parte da minha vida. O Senhor está trazendo um alinhamento para nós hoje em dia. Hoje é um dia da gente endireitar a nossa vereda, irmão. Se a gente estava torto, hoje a gente vai se aprumar desse negócio aqui. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, todo mundo vai para o céu. Amém ou não amém? Amém. Lá vai ter água, irmão. Aleluia. É, meu irmão, vai ter um rio de águas vivas para nós, que vai sair do trono de Deus. Olha que alegria. É, meu irmão. E sabe o que é o melhor? Vai dizer assim, ó, tá vendo?
Eles já passaram, pagaram a prenda com aquela água do rio lá na terra. Agora ele vai beber direto do meu trono, meu irmão. Aqui não falta não, vai ter vida. Glória a Deus, irmão. Isso é alegria. Passa mais um aí, terra. Vamos lá, para a gente caminhar para o final. A carta de Timóteo sempre buscou identificar os inimigos dessa doutrina. A gente precisa identificar o nosso tempo. Essa identificação é uma sensibilidade que nós precisamos ter. Aquilo que faz parte da doutrina de Deus e aquilo que não faz parte da doutrina de Deus. A gente precisa ter uns olhos críticos para essas coisas. Precisamos ter um senso crítico. É a gente olhar para determinados comportamentos, movimentos e dizer assim, não, isso aí não está na escritura não, meu. Ô minha flor, meu lindo. Não, isso não tem nada na Bíblia que vocês estão fazendo aí, não. Esse negócio de água, de terra, de espada de São Jorge, irmão, isso não está na Bíblia não, cara. Isso não faz parte da nossa doutrina. E eu vou contar um testemunho aqui, amém? Vocês querem ouvir? Amém. Eu fui no casamento da minha prima, pastor, lá em Paciência. Está sendo gravado, né? Prima, eu te amo, tá? Ó, mas eu vou falar. Vou falar porque... Aí estava lá, Assembleia de Deus. Eu saí daqui e fui lá para Paciência. Quem já foi Paciência sabe que tem que ter paciência para chegar lá. É longe, irmão. Aí ela foi casar com um varão. Eu olhava para o varão, sabe aquele negócio aqui? Falei, um caroço de cebola. E eu ficava, a minha esposa, para com isso. Eu falei, amor, não sei, tem alguma coisa errada, não sei o que está acontecendo. Eu falei, eu vou nesse casamento, fui no casamento. Irmão, choveu, aconteceu de tudo nesse dia para mim chegar no casamento. Quando eu cheguei no casamento, estou vendo um rapaz com um chifre desse tamanho, um chifre, aquele chifre meio tipo de carneiro, né? É carneiro que tem chifre, pastor? É. Não, é boi, mas não era aquele negócio de berrante não, pareceu chofar, ele de carneiro, chofar, dessa cidade. Aí, um pote, não era brincadeira não, era isso aqui de azeite. Aí uma arca da aliança, uns copos, uma mesa assim de cristal. Mas daqui a pouco veio minha prima, que fez ela entrar primeiro, porque eu aprendo que o noivo fica lá, né? Não é assim, pastor? O noivo não fica esperando a noiva, irmão? Não é bíblico esse negócio? Não é o noivo que está esperando a noiva não vai subir para encontrar com o noivo? Aí beleza, daqui a pouco eu estou olhando, de vez a minha prima entrar, a minha prima está no altar e sai de uma porta, poxa, eu falei, tá errado, meu amor. Aí a minha mulher falou, fica quieto, Gustavo. Eu falei, mas minha mulher que entra. Aí veio um varão, eu falei, o papel se inverteu. Aí o pastor, na hora lá, e a Assembleia, irmão, pra aquela Assembleia de Deus, é o Shaddai, não sei, eu já tinha o nome, não era para ter o nome. É o Shaddai, não sei do que, já que eu falei, tá bom. É o Shaddai, não sei do que. E daqui a pouco ele pom-pom, e colocando aquele sofá, sabe, os irmãos, aleluia. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa, irmão? Aí minha prima lá, aí quando ele chegou, sabe, o pai dele não entrou, olha, acho que ele entrou com a mãe, entregou o noivo para a noiva. Aí eu, gente, isso é o fim dos tempos, Jesus volta logo, porque já acabou na terra, já deu o que tinha que dar, porque não é possível. Aí o pior, celebrou o casamento, e na hora que eu estou pensando que enfiar a aliança na noiva, pegaram os dias com os copos, e pá, que quebra copo, bate no chão, aí ele bate o copo, e eles pisam em cima do copo. Eu falei, irmão, vamos sair daqui, que isso é ritual satânico, vamos embora. Eu falei, não é possível, irmão. Como que pode ser crente, ter um nome de assembleia, vivendo rituais, que o pior, que nem é judeu. Porque um judeu verdadeiro olhando para aquilo vai falar, isso é aberração, rapaz. E ele com kippah, com não sei o quê. Eu falei, e eu agoniado, revoltado com aquele negócio.
E eu chamei o pastor, meu irmão. Tu acha que eu não chamei ele, não é? Chamei ele, eu falei, ô pastorzão, chega aí. Eu falei, eu sou primo dela. Quem te acha isso aqui? Não, é segundo as tradições da palavra do Senhor. Eu falei, não, isso não é palavra de Deus, não, meu amigo. Eu falei, isso aí pode ser tudo, nem judaico é, porque isso aqui está um mix de tradição que é um absurdo. Vocês misturaram tudo, fizeram um milkshake aqui. Eu falei, que isso, meu pastor? Pelo amor de Deus, faça isso mais não, meu amigo. Eu falei, desculpa, ele quer você. Eu falei, eu sou um servo da casa do Senhor, estou como presbítero e eu vou repreender o Senhor em nome de Jesus, porque isso aí não dá certo não, meu amigo. Dá não. Aí minha esposa, vamos embora, tu está me fazendo passar vergonha. Eu falei, não, eu vou comer um salgadinho ainda, Eu comi um salgadinho e depois eu vou embora, irmão. Eu falei, não, vou comer um salgadinho, já estou aqui, meu irmão. Tenho paciência para chegar? Vou ter que ter paciência para me aturar agora. E aí minha prima olhava para minha cara, eu falei, prima, pelo amor de Deus, isso está errado. E eu sentindo no meu coração, esse casamento não vai dar certo, Eu cheguei para ela, pastor, eu ainda falei para ela, eu falei, prima, tu tem certeza? Ela, não, primo, eu amo, que não sei o que. Eu falei, esse homem aí, não vai dar certo. Resumindo, passou 4 meses, 6 meses, ela descobriu que o cara era homossexual. Eu filmando, vou mandar para ela depois. Descobriu que era homossexual. 4 meses, 1 ano, negócio assim. Sei que ela já estava grávida, ganhou um filho. Foi mais de 4 meses, né? É 9 meses, né? Homossexual. A igreja fechou. Fechou a igreja. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Fechou. É menos uma porta de heresia. O Satangos sumiu. Ninguém vê mais quem é pastor, ninguém sabe quem é presbítero, não sabe mais nada. Fechou. Agora ela está no ministério sério, está seguindo o caminho. Aí um dia eu fui lá na casa dela, eu falei para você que esse cara não me engana. Ela, tá vendo? Tu é essa tua boca. Eu falei, na minha boca. Homem é homem, meu irmão. Homem é homem, meu irmão. Homem não fica com esse negócio de trejeito, falando minhando, igual gato. Não tem que ter postura, rapaz. Casa do Senhor, e hoje está permitido todo. E eu vou falar aqui mesmo. Vou aproveitar lá, se tiver alguma música aí que é assim, se apruma também. Porque não é possível. No século XXI, até em cima do altar, meus irmãos, os caras tudo de calçado de like, colado no corpo, esses movimentos pentecostais, meu irmão, os caras tudo falando fino, e cantando umas músicas que não tem nada a ver, que não adoram o Senhor, cheio de trejeito de homossexuais, e muitas das vezes a gente, como igreja, financia essas pragas aí, Deus que me perdoe, meu irmão. É horrível isso, irmão. Olha só o dano que causou para a criança, porque a mãe já está calejada, que eu já tinha avisado a ela. Agora o bebê está indo lá visitar o pai, está o outro barbudo, não tem nada a ver não, eu só estou falando assim, barbudo lá com o outro barbudo, e a menina olhando para aquilo, chamando um de madrasta e um outro de papai. Eu falei, não permite entrar lá não. Eu falei com minha prima, eu falei, não permite ir para lá não, rapaz. Deixa esse cara vir aqui. Não deixa ela ir para lá não, que está vendo esse comportamento aí, a criança é influenciada, rapaz. Não. Tive lá há pouco tempo agora, falei isso para ela. E a gente precisa ter cuidado, irmão, porque é falta de doutrina. Aí a gente fica, sabe, achando que tudo é Deus. Na verdade, não é. Tem aparência, tem cara, mas não é. Nem todos os lugares que estão falando que é nome de Deus, é de Deus. E eu vou falar aqui com toda a verdade. É melhor você estar num ambiente como esse aqui, ó, pastor, simples, de pessoas simples, mas que há doutrina da palavra de Deus, irmão.
Eu falei com o pastor a última vez que eu estive aqui, eu sinto alegria quando eu chego aqui, eu vejo o irmão cantando o hino da harpa, irmão. Isso é preservação da doutrina, irmão. Isso é alegria. E Paulo vai observar que tem muitos inimigos da sã doutrina e também vai oferecer as soluções doutrinárias, porque a gente está falando das bagaceiras, né, meu pastor? De todo o arcabouço negativo, e ele vai oferecer, né, as soluções doutrinárias de maneira claras para combater o problema existente dentro da comunidade. E a palavra de Deus sempre vai gerar um código de quê? De conduta ética, no comportamento e na firmeza do ensino da verdade. Então passa aí, meu irmão, para a gente ganhar tempo e a gente caminhar para o final. Olha as soluções. No 1 Timóteo 4:13 ao 16, ele vai dizer assim, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Essa dedicação à leitura pública é aquilo que a gente faz todas as vezes que a gente está aqui no ato litúrgico. Mas essa dedicação da leitura pública, ele vai dizer a exortação e ao ensino, ou seja, então precisa ler a palavra, precisa exortar e precisa o quê? Ensinar. Porque não adianta exortar quando não há o quê? Ensino. Então a gente precisa exortar, mas também precisa o quê? Ensinar como que se deve seguir. Não é o texto de Salomão que diz que a mãe deve ensinar o seu filho? Não é isso aí, terrinha? Não fala isso? Aí, que tem que ensinar o quê? O seu filho fazer o quê? Andar segundo o quê? O caminho do Senhor. Aí, está sendo ensinado. Precisei falar o versículo, ele já tem na tábua do coração dele. Aí, Então, ele está sendo ensinado, e a mãe fazia isso. Sabe como a mãe fazia? A mãe fazia lá na época de Salomão, botava um cordão no pescoço, ia recitando a Torá, até completar a maioridade e ser apresentado no templo. Então, essa falácia que se diz por aí, não, porque é muito novo, não tem nada a ver. Se fosse muito novo, Jesus com 12 anos não deixava todo mundo de boca aberta dentro da comunidade lá de Jerusalém. Os sábios, o doutor, dizendo, rapaz, que menino é esse? O menino prega, Jesus de Nazaré, com 12 anos de idade, pregando, esse é um avivalista, era Jesus, com 12 anos de idade, pregando a palavra com intrepidez, a ponto dos mestres, dos doutores, ficar de boca aberta com as palavras que saíram da boca de Jesus. Então, ele vai dizer, cuide de você mesmo e da doutrina. Sei que o Davi falou aqui sobre o cuidado, então a gente precisa cuidar também de nós, mesmo na matéria do ensino, porque a nossa vida é uma carta que está sendo copiada de um testemunho vivo. Então, se nós queremos ensinar algo que é aquilo que a gente não pratica, a gente vai gerar o quê? Escândalo. Então é preciso ter um cuidado de nós mesmos. Ensinamos e precisamos estar de acordo com aquilo que nós ensinamos. Porque não adianta ensinar e você não praticar o que você ensina. O nome disso é hipocrisia. É teatro. E os fariseus eram ótimos para fazer isso. Aí ele vai dizer, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como os que ouvem. Então é uma simbiose. Você salva você porque tu está pregando algo que você está vivendo, e você está salvando também a vida dos outros porque estão ouvindo. Olha que legal. Aí depois ele vai dizer, toda a escritura, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Você ouviu aí que a escritura é para abrir porta? Para ter benefício? Para ficar rico? Para mudar de vida? Para ganhar na Mega Sena? Esquece esse negócio. Pelo contrário, olha o que é aí a escritura. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. São esses 4 fatores fundamentais do século XXI.
Aí ele vai dizer, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para todas o quê? Obra, irmão. Não é para uma não, terra, é para todas. Tu me faz lembrar um amigo meu, estou olhando para tu, ele está lá em Portugal. Ele era até lá do Caxambi, o Pedro, parece demais com o Pedro. Então a gente vai observar que tudo isso, irmão, tudo isso faz parte da doutrina cristã, a nossa doutrina. Então vamos andar para a gente ganhar tempo, porque a hora já não permite mais. Olha o outro texto aí, 2 Timóteo 4:2-4. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se odiarão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando o quê? Eu não contei o testemunho aqui das fábulas, né? Da minha prima, eu te amo, meu primo, um beijo. Graças a Deus está liberta agora, glória de Senhor. Então a gente vai observar que o apóstolo Paulo, ele não instrui só Timóteo, pisa no norte, irmão, é apanhar, tá? Não é pisa no norte, né, meu irmão? É apanhar. Então, não é só bater, irmão, não é só apanhar, mas é ensinar também, é preparar o povo para ter um senso ter um senso, como a gente pode dizer, de decisão, a ponto de, ou senso crítico, melhor dizendo, de saber o que é certo e o que é errado. Assim a gente não vai ser conduzido ou levado por qualquer vento de doutrina, irmão. Pelo contrário, a gente vai se preservar. A gente vai ter a oportunidade de dizer, não, isso está errado, isso aqui está certo. E eu vou seguir isso aqui, porque a palavra de Deus diz isso aqui, então eu vou seguir isso aqui. Amém ou não amém? Amém. Vamos andar para a gente ganhar tempo. Então vamos lá. A gente falou de um montão de doutrina aqui. Falamos mais do conceito da doutrina da eclesiologia, o comportamento nosso. E agora, para a gente só dar uma pincelada aqui, a gente vai ver um desvio doutrinário do século XXI. Olha aí, eu enumerei ali até o 7, mas a gente não vai falar das 7. Eu só separei algumas para a gente citar aqui. Olha só, desvio doutrinário do século XXI. Teologia da prosperidade, todo mundo aqui já ouviu sobre a teologia da prosperidade. Relativismo moral, todo mundo já ouviu sobre relativismo aqui. Já? Não, pela carinha aí ela não ouviu, a gente vai ver um pouquinho aqui. Secretismo religioso. Secretismo religioso, falamos aqui um pouco do secretismo. Aquela ideia, sabe? Ó irmão, bota um jarro de areia aí, que é a areia de Israel, né? Enterra o osso que os ossos vai reviver. Então, esse negócio. Então, pragmatismo ministerial, teologia liberal, hipergracismo, isso aqui está na moda, espiritualismo sensacionalista. Então a gente vai observar, dentre todos esses, existem alguns que vai gerar alguns tipos de problemas doutrinários dentro do século XXI. E o primeiro que eu quero abordar aqui é sobre a teologia da prosperidade, porque ela é mais comum e é mais falada no século XXI. Passa aí, meu irmão. Só vou precisar de 5 minutinhos a mais. Olha lá. Ensina que a fé em Deus garante o que, irmão? Saúde, mais o que? Material. Promete as bênçãos financeiras em troca de quê? Maneira reduzida. Teologia da prosperidade é isso. Qual o problema dessa teologia? Reduz o evangelho à busca de quê? De bens, desviando o foco da onde? E da vida o quê? Marcada por sacrifício e serviço. Porque o homem, a partir desse princípio, ele se sente merecedor, terra, de ter os seus carros importados, né? Então a teologia da prosperidade, ela desvia, quando a gente massifica isso o tempo inteiro, e a prosperidade é de Deus, já, irmão. Não estou dizendo aqui que ninguém tem que ser próspero. Prosperidade é bênção do Senhor. A gente viu, Abraão era um homem próspero, era um homem rico, Jacó ficou um homem rico, né? José também ficou um homem rico, Daniel também ficou um homem rico, né? As mulheres que ajudaram Jesus, Maria de Madalena, era uma mulher que tinha
posse, Dorcas, Priscila e Águila eram empresários. Então a gente está observando que a riqueza não é pecado, não é pecado. Prosperidade não é pecado, irmão. Mas a gente não pode colocar isso como objetivo principal da nossa vida. Porque quando isso se torna o objetivo principal da minha vida, eu estou desviando o foco. E a partir disso, começa a entrar em mim o pecado da ganância. Ou da avareza. Um dos dois. Aí diz lá o texto, 1 Timóteo 6, 10, 11. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, e a constância e a mansidão. Olha aqui que Paulo está instruindo a Timóteo. A galera está com tanta amor no dinheiro que já desviaram da fé. E isso tem um montão por aí assim. Desviaram da fé, por amor ao dinheiro. Passa mais um aí, minha irmã. O relativismo moral, aí, Terra. Queria entender sobre isso, né? Fez uma carinha assim. Foi? Então diz lá, é uma visão que sustenta que não existe verdades absolutas, incluindo verdades morais, como a sexualidade, o pecado, pecados claros, né, que muitas das vezes dá à nossa vista, a avareza, a idolatria humana, é o que mais acontece. E qual é o problema disso tudo? Vai contrariar o que? A própria santidade e a autoridade da palavra. A gente não observa aí, irmão, que existe um movimento aí de igreja que aceita tudo aí? Não tem? A gente não pode falar abertamente, né, irmão? Porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Então, assim, a gente sabe que tem um movimento por aí fora, não é verdade? Que aceita tudo, né? Os pares iguais, não está entendendo, né, Terra? Igual, todo mundo igual, e tá? Então é esse tipo de coisa. Então, assim, esse tipo de relativismo já tem sido aceito em algumas comunidades. A sexualidade, né? É o homem que já tem trocentos casamentos nas costas, fica trocando de esposa o tempo inteiro, ou a esposa troca de marido o tempo inteiro, e vai aceitando o povo, joga pra dentro, vambora, meu povo, vambora, e fica uma bagaceira só. Aí o presbítero, né, que já está meio barrigudinho, né, meio churriado, aí a irmã, não vou querer esse presbítero aí não, aí caça o outro. Isso é relativismo. Que é um homem maromba, né, forte, aí o varão também já quer se gracejar por uma menina mais nova. Era o que acontecia na igreja de Corinto. Você se lembra aqui do congresso dos homens? Eles ficavam fazendo aquelas trocas todas. E está acontecendo nos dias de hoje. Quantos casos a gente tem de homens de Deus que largaram as suas fiéis esposas para colar com outras mulheres, irmão, que parece uma boneca de porcelana. Nem pode sorrir, que se sorrir, solta o elástico, né? Toda esticadinha, toda. Pai do Senhor, irmão. Dá para sorrir um pouquinho, irmão. Ela fez um procedimento na boca. Todo mundo fica com aquelas coisas horríveis, né? Com as bocas assim, já viu? Já viu não, irmão? Acontece direto. E isso está criando de maneira comum, natural. As mulheres estão deixando de ser naturais, os homens estão deixando de ser naturais, e cada um está seguindo o seu próprio modelo, com o pseudo-demônio, pseudo não, é o demônio isso, da sedução. O espírito de Jezabel já tomou conta, meu irmão, de ambiente que hoje tem pudor, já não existe mais. Relativismo. Mulheres que expõem o seu corpo, homens que expõem o seu corpo, que estão na igreja, não tem pudor no ambiente de culto. Tem pudor não. Porque na hora do culto ele está mandando um zap dizendo que eu te encontrando na esquina. Tem pudor na hora do culto não, meu irmão. Não tem não. Homens que marcam, mulheres que marcam encontro de traição na hora de culto, irmão. Tu acha que isso não acontece? Vou te trazer um dado aqui.
Foi, eu acho que em 2016, se não me falha a memória, 2018, um negócio assim. O prefeito da comunidade de Camboriú, ele deu uma entrevista falando que a cidade, os grandes eventos gospel que tinha, você se lembra do Congresso de Camboriú, não se lembra, meu irmão? Sabe o que foi lá? Fizeram uma pesquisa, a estatística da pesquisa, evento de crente. Tem feirinha, irmão, para comer aqueles peitinhos de carne, né? Tem roupa, compra tudo, é a madrugada inteira, tem vigília, tem tudo. Sabe o que mais vendia na cidade? 3 tipos de objeto: cachaça, o consumo de bebida aumentava, todas as vezes que tinha os gideões, os congressos gospel, o número de bebidas alcoólicas aumentava a venda. Pior, além do consumo de bebida, ele observou que o fumo também aumentava. E pasmem os senhores, venda de preservativo, evento cristão. Como que pode isso? Era comentar Coca-Cola, não é verdade? O crente adora uma Coca-Cola, um refrigerante, uma coxinha, né? Um joelho, um pastel, um caldo de cana. Isso aí, a gente gosta desse negócio, não. É porque a gente desceu o óleo da barba de Arão na nossa cabeça e gosta de comer tudo com gordura. O óleo. Tem que ter óleo, né, irmão? É coxinha, é salgadinho, tudo com óleo. Aí a gente cai para dentro do óleo. Mas a gente bota no papel, meu irmão. Como que pode um evento de crente, aonde deveria dar o exemplo, está gerando um exemplo para uma comunidade que não é crente, irmão? Relativismo moral, sexualidade, pecado assim, ó, aos olhos nus, e ninguém repreende. Não teve o caso aí de um pastor que pregou bêbado? Só vocês não sabem. Vocês não sabem, não, irmão? No Camboriú? Percebeu não que ele estava mamado lá de uísque? Pregou em Camboriú. E tinha uma irmãzinha também, né? Não é o trovão não também. Ele fazia isso. Aí depois descobriram. Vida no tóxico. Cheirava, bebia. Depois pregava e botava a mão na cabeça do povo. Oh, Deus também. Alucinógeno. Devia estar vendo até porco voar e estava dizendo que era anjo. E o povo, ó, dando glória a Deus. Relativismo moral. Aí o que diz lá Isaías 5:2? 20. Ai dos que o mal chama bem, e o bem o mal, que fazem das trevas a luz, e das luzes o que? As trevas. E fazem do amargo doce, e do doce o que? Amargo. Aí, ó, ai dessa galera. Esse ai de Isaías é juízo. Olha Romanos 12:2. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de quem, irmão? Deus. Então tem que ter uma transformação, irmão. Hoje a gente está saindo daqui transformado, amém ou não amém? Amém. Amém, meu. Em nome de Jesus, a gente vai sair daqui, vamos impactar essa comunidade, para onde a gente passar, vai falar, esses crentes é cama em casa. Isso aí é crente mesmo, irmão. Ó, o cara é brabo, essa mulher de Deus, não encosta não, vaso do Senhor, é isso que tem que ver na gente. Passa mais um aí, meu irmão. Passa aí, passou? Sincretismo religioso, olha aí, ó. É uma mistura de crença cristã. Tu se lembra aqui o caso da minha prima? Não é mistura de crença? Judaísmo, chifre, é a arca da aliança, quebrando o copo, tá aí, ó. Sincretismo religioso. Aí vai dizer, qual o problema? Compromete a pureza do Evangelho, desobedecer a própria Escritura. Esse tipo de visão afasta as igrejas da centralidade de Cristo. Bota a centralidade de Cristo nos elementos. Aconteceu comigo, pastor. Vamos falar para o senhor. Eu era diácono ainda. Eu estava de diácono, vocês sabem, tem diácono aqui, né? Tem diácono. Amém? Glória a Deus. Tu sabe, né, Terra? A gente é para toda a obra, não é verdade? Aí o pastor, meu irmão, veio com uma ordem da matriz, que eu não estava em bom sucesso.
E a ordem da matriz é o seguinte: tinha um diacho numa arca. Esse pastor já dorme até no Senhor. Uma arca, meu pastor, desse tamanho, a arca da aliança. Aí eu olhei aquilo, eu falei, meu Jesus amado, eu não vou entrar com esse negócio não. Aí na mesma hora vinha aquela voz: tem que obedecer às autoridades. Eu falei, Senhor, se me matar igual usasse. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu, me livra desse negócio, chama qualquer um, eu não tenho nem tamanho para pendurar essa arca. Eu falei, eu sou pequeno, o varão da frente é grande, isso vai cair no chão, vai dar um problema. Chegou no tremendo domingo, na quinta-feira, campanha da arca. Botaram 4 varões lá fora com a arca, eu escondida e mandaram me chamar. Aí vi com o cabo de vassoura. E acho da buzina de novo, irmão. Papai, a gente entrando, irmão, eu parecia um cuscuz. Eu suava, parecia que eu estava passando mal. Eu todo molhado, pingando. E eu entrando com aquilo, com uma vergonha, carregando aquela arca. E o varão da frente não sabia que ia para a direita, para a esquerda, um negócio pesado, irmão. E botou aquilo no altar. Ficou 3 meses lá, meu irmão. 3 meses. Pô, sabe por quê? Vou te falar. A arca na casa de Obed-Edom. Quem nunca ouviu esse texto? 3 meses lá. E o pior, depois que passou em 3 meses, eu tive que sair com aquela arca de novo da igreja. Não, tem que ser os 4 que entrou, tem que ser os 4 que tem que sair. Aí vai de novo eu, velho. Falei, Jesus amado. Falei, nunca mais eu carrego isso. Porque estou pegando, irmão, objeto de secretismo. Outro secretismo que acontece direto. Pessoal que vai estar pegando água no Rio Guandu aí e está falando para você que é a água do Jordão. Ó, a água do Jordão, irmão. Aí trouxe água do Jordão, não pode nem vir no avião. A Anvisa não permite. Já tem a mentira aí, porque como que a água do Jordão chegou aqui se a Anvisa não permite que tu ande? O cabra vai trazer dentro do avião latões e latões de água, irmão. Não é verdade? Aí o que acontece? O pessoal tá, água do Jordão, areia, não sei do que, do deserto do Sinai. Estou fazendo uma bagaceira e o povo está indo nisso. Falta de quê? De ensino da palavra. Aí diz lá, olha lá, Gálatas 1, 8, 9. Mas ainda, eu já estou acabando também, não falei que era só 5, meu Deus, estou acabando, em nome de Jesus. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja o quê? Anátema. Anátema é a maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Anátema. Você já recebeu o evangelho. Não aceite outro evangelho a não ser esse evangelho de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Passa aí, minha irmã, para a gente encerrar em nome de Jesus. Pragmatismo espiritual são os métodos que são usados para atrair pessoas, muitas das vezes em detrimento da verdade bíblica. É um tipo de liturgia que é feita para agradar o público e a mensagens superficiais e diluídas. Qual o problema disso? Está na relevância cultural. O discurso sempre preocupados em agradar o público e pedindo que a verdade seja exposta na totalidade. É aquela galera que dá assim para massagear, né? Porque ele está preocupado, né? Mas se eu falar isso aqui, né, pastor? Pastor, isso aí abre a porta. Tem que agradar o povo, né? Eu tenho que falar assim, ó, pastor Isaías, ó. Tô vendo aí, coisa grande tá vindo aí, né? É isso aí, ó. Ele não tá vendo nada, aí às vezes ele fala que tá vendo. Né? Aí ele fala, irmão, vejo uma porta aberta. Olha aí quem recebe aqui comigo, irmão. Levante a tua mão e dá glória a Deus. E você dá glória. Olha o irmão com a bandeja na mão.
Quem nunca viu esse negócio do anjo com a bandeja na mão, né? A gente já pulou muito, eu já pulei muito com esse negócio de bandeja na mão. Quando eu falava, irmão, olha o anjo com a bandeja na mão e batia no pandeiro, a gente dava lugar. Dava lugar. Todo mundo gostava, rodava. E eu também sou do manto, tá? Tu tá me vendo assim, mas eu dou lugar também na terra. Só que tem um porém, meu irmão. Nem tudo que a galera está dizendo que está vendo na verdade. Às vezes é só para agradar o quê? O público. Para gerar o quê? Oportunidades. Então ele pega um discurso muito aveludado, uma concordância muito bela, uma hermenêutica, uma exegese, sabe? Uma técnica na oratória. Aí, irmão, para quê? Nossa, menina, as meninas que falam muito isso, né? Menina tem que ver a desenvoltura do pregador. Que um homem prega muito. Meu irmão, não faça isso. Se a mensagem te agradar, a ponto de você dizer, nossa, o homem prega muito, é sinal que essa mensagem não teve efeito nenhum sobre você. Porque toda mensagem que nós ouvimos, primeira coisa, tem que gerar agonia na nossa alma. Ou paz no nosso espírito, não é verdade, meu irmão? E o pregador é só um mensageiro. E não precisa ser idolatrado. João, aqui ó, João lá na ilha de Patmos. Não tem nada, meu pastor. Ele viu um anjo, olha o que o Senhor fez. Mesma coisa, a gente aqui ó. Ele olhou e falou assim, João, ilha de Patmos, sobe para cá. Chama João para entrar no céu. Aí quando ele chega no céu, ele vê uma porta aberta. Não é verdade? Não está lá no texto? João 1, Apocalipse 1. Aí ele convida para ele entrar. Quando ele chega lá dentro, ele vê um livro, né, meu pastor? Quando ele vê um livro, ele não cai no chão em desespero, começa a gritar. Ele começa a ficar, meu irmão, desesperado, porque ele está num ambiente que ele não conhece, que é o céu. Aí ele vai tipo para idolatrar o anjo. Não, faça isso não, meu irmão. Não, nada de idolatria para anjo. O anjo não é um mensageiro? E o que é que acontece no século XXI? O pessoal está idolatrando o mensageiro. Nós não somos dignos de idolatria. O homem que se sujeita a isso, ele já está com o pé no inferno. Porque ele está roubando a glória de Deus para si. E Deus não divide a sua glória com eita, passa para a gente. Depois, meu irmão, você pega esses slides aí, amém? O pastor vai publicar no programa? Vai dar na mídia aí? É bênção do céu. Vamos lá, a doutrina segundo Paulo de Mano. Ué, não é o tal da espiritualidade sensacionalista, isso aí. Sua ênfase, olha lá, é da forma excessiva em experiências emocionais, milagres, curas e profecia, e muitas das vezes ignora o estudo da palavra. Não tem ambiente por aí assim, meu irmão? Falta de doutrina. As emoções. A minha igreja apaga a luz lá, tá? Vou falar aqui, mas, meu pastor, não é nada da minha igreja não, tá? Não é benção, né? Então assim, ó, por favor, meu pastor, eu só quero falar porque acontece por aí, não no campo de você, no campo de você acontece não. O que a galera faz? Você já observou, né? Que existem muitas comunidades, muitas igrejas, que na hora do louvor apaga a luz. Só que quando a luz está acesa, todo mundo está lá, legal. Apagou a luz, meu irmão. É um choro. É o pessoal só no escurinho. Porque a luz às claras, aí alguns dizem que é vergonha. Ele se sente inibido, porque a luz está acesa. E no céu vai ser escuro? O céu não vai estar lá, todo mundo, né, minha irmã? Glória, glória, glória. Os anciões, os 24 anciões estão cantando, os anjos estão cantando. Meu irmão,
em Apocalipse está tendo liturgia e culto o tempo inteiro. Aí o pessoal está falando que não vai ter culto no céu? Vai ter. Vai lá. Se você pegar o Apocalipse, você vai ver. Está tendo louvor no céu. O povo, Israel está lá. Glória, glória, glória. Está todo mundo cantando no céu. João entra no ambiente que está o trono, está o Deus sentado lá. Estão os 24 anciões. Irmão, está alguém querendo abrir o livro. Abre o livro. Irmão, o livro da vida. Está tendo liturgia no céu, meu irmão. Aí aqui na terra, aí a gente, para sentir Jesus, tem que apagar a luz. Tem uma coisa errada, não tem, não, meu irmão? Jesus não é homem de trevas, irmão. Jesus é um ser de luz. Quem não se acostumou na luz na terra, nunca vai ter luz no céu, meu irmão. A nossa alegria está, rapaz, é no meio da luz aqui que a gente, aleluia, Jesus, é bom te servir, meu Deus, glória. É isso. E o problema disso, desvia a fé do evangelho e transforma para o campo da experiência, contradizendo o texto de 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não por quê? Vista. Aleluia. Passa mais um para a gente encerrar. E eu quero encerrar com essa frase aqui, de John Piper. Um grande teólogo americano, reformado, mas é um grande teólogo. Ele vai dizer assim, se alguém dissesse a Jesus, o amor une, a doutrina divide, penso que Jesus olharia no fundo da alma dessa pessoa e diria: a doutrina verdadeira é a raiz do amor. Portanto, quem se opuser a ela, destruirá a raiz da unidade. Meu Deus do céu. Forte, né, meu irmão? Posso orar pela sua vida e orar pela minha? Com a permissão do nosso pastor, em nome de Jesus. Ficamos de pé. Meu irmão, muito obrigado por essas 2 aulas, por esses 2 dias, ou 2 semanas, né, que eu tive aqui. Digo para vocês que vocês estão no melhor lugar, no melhor ambiente, uma casa que tem palavra de Deus, que tem temor, tem um pastor sério, uma pastora séria, um ministério sério. Você permaneça firme nessa caminhada. Não desvie os seus pés nem para a direita, nem para a esquerda. Siga em direção ao alvo. Porque, irmão, hoje em dia você tem um ambiente porque aqui vocês estão preservados na sã doutrina, no conhecimento da palavra. Leve e carregue isso de bom agrado com o vosso coração. Amém? Deus abençoe.